Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, dia 3 de agosto, quarta-feira, véspera de feriado, 2 feriados seguidos no Rio de Janeiro. E eu começo lembrando que ontem todos os principais mercados acionários do mundo tiveram um comportamento negativo, muito em função da reviravolta do preço do petróleo, que amanheceu em alta e fechou com queda, e também certa decepção com o pacote de estímulos que o governo japonês produziu de 274 bilhões de dólares, mas que efetivamente de dinheiro coloca muito pouco. Hoje, dia começando novamente negativo nas principais bolsas asiáticas, nas bolsas europeias também, no índice futuro americano, e quase que pelos mesmos motivos, exceto por alta no preço do petróleo WTI em Nova York, como nós vamos ver, mas ao mesmo tempo entra em cena para justificar a queda do dia uma discreta sinalização de desaceleração de indicadores de recuperação da economia europeia, principalmente no Reino Unido. O dia foi de divulgação de indicadores PMI, de atividades do segmento de serviços e também índice composto, que engloba serviços e indústria, para diferentes países. Começando pelo Japão, o PMI de serviços do mês de julho subiu para 50,4 pontos, vindo de 49,4 pontos, e convém lembrar que acima de 50 pontos mostra a expansão da atividade, abaixo de 50 pontos contração da atividade. Na China, ele desacelerou para 51,7 pontos, o índice Caixin, o índice calculado de forma privada, vindo no mês anterior de 52,7 pontos. E falando ainda de China, o PBOC sugeriu valorização do yuan, a moeda chinesa, na sessão de hoje, na paridade de 6,61 por dólar. Na Alemanha, tivemos a divulgação do PMI de serviços, ele subiu para 54,4 pontos e o composto subiu também para 55,3 pontos, vindo de 54,4 pontos no mês de junho, e é o maior patamar dos últimos 7 meses. Já na França, o índice composto subiu para 50,1 pontos, o que dá a intenção de uma retomada da expansão da atividade. E na zona do euro também subiu para 52,9 pontos e o composto subindo para 53,2 pontos, mas praticamente estável, já que no mês anterior tinha ficado em 53,1 pontos. Ainda na zona do euro, tivemos divulgação das vendas no varejo do mês de junho e elas permaneceram estáveis. O dado negativo ficou mesmo por conta do Reino Unido e já coletado o indicador PMI do segmento de serviços de julho após o Brexit, e ele caiu para 47,4 pontos, vindo de 52,3 pontos, no menor patamar desde março de 2009. Por aqui, podemos considerar que o governo vem sofrendo 3 derrotas. A primeira delas, com relação à renegociação da dívida de estados, retirando algumas contrapartidas que seriam dadas, principalmente no que diz respeito à contratação e manutenção de pessoal. A segunda derrota ligada à emenda do teto de gastos, que parou numa comissão, e a terceira referente a dívidas que seriam renegociadas para fazer caixa para a União, que não foi votada. Além disso, ontem não foi votada a meta fiscal do orçamento de 2017. Em compensação, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que vai se reunir com Lewandowski, presidente do STF, para tentar antecipar o julgamento do processo de impeachment da presidente afastada. E esse processo pode começar a ser julgado a partir do dia 25 de agosto e pode se encerrar a tempo de Temer viajar para a China e para a reunião do G20 como presidente efetivamente. Na agenda do dia, vamos ter a divulgação do IPC da FIP do mês de julho e o Banco Central divulga o fluxo cambial na semana anterior. Nos Estados Unidos, sai a pesquisa ADP sobre criação de vagas no segmento privado no mês de julho,
que sempre antecede a divulgação do payroll, aí sim a criação de vagas no setor privado e no setor público no mês de julho, que sai na próxima sexta-feira. Vamos ter ainda nos Estados Unidos indicadores de atividade, o estoque de petróleo na semana anterior e a fala de dirigente de Fed. Expectativa para o dia, Bovespa ainda fraca, pode perder, como de fato ontem chegou a perder, mas depois recuperou o patamar dos 56 mil pontos e com isso abrir espaço para novas precipitações. Dólar pode operar um pouco mais forte nesse início de manhã e juros com um viés de queda. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha queda de 0,23%, Paris caía 0,43% e a Bolsa de Frankfurt já passava do positivo para o negativo, caindo 0,05%. Petróleo WTI negociado em Nova York a 39 dólares e 79 centavos, uma alta de 0,71%, mas isso complica um pouco a vida do pré-sal da Petrobras aqui no Brasil. O euro negociado a 1,12 do dólar em queda e os notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,54% também em queda. Eram essas as considerações, tenham todos um bom dia, bons negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá.